Bom, vamos lá, né? A gente vai começar agora a palestra de arquitetura de memória, tá? Me chamo Raul Oliveira, sou especialista em bancos de dados na Tecnicis, uma empresa que trabalha basicamente com open source, né? A grande maioria dos nossos produtos são open source. Hoje eu estou no time de banco de dados, junto com a galerinha que está aqui no evento também. Aqui são os meus contatos, tá? Caso vocês precisem depois trocar uma ideia, tirar alguma dúvida. Eu participo de algumas comunidades técnicas. Essas aqui são as principais, alguns meetups lá em Brasília, alguns grupos do PES, que a gente faz encontros regularmente, sempre que possível. Tá? Bom, eu vou deixar durante o evento a localização, adicionar pessoas próximas do LinkedIn ativado, caso vocês quiserem adicionar, também adicionar entre vocês também, para depois trocar ideia, ver o que está acontecendo, tá bom? É só pegar aqui amigos e ativar a localização. Bom, qual que é a agenda da nossa apresentação? Basicamente, memória, né, o tema da apresentação. A gente vai falar um pouco sobre arquitetura, sobre alocação de memória, armazenamento de dados, utilização, tá? E o que motivou essa palestra? Basicamente, entender funcionamento, tá? E onde que isso é bom? Facilitar a configuração, parâmetros corretos. Além disso, contadores. Existem dezenas de contadores e basicamente o que a gente mais faz é olhar o free, né? Free swap. Só que existe toda uma camada de coisas entre os dois e quando você não entende o funcionamento, você não consegue configurar legal. Às vezes a gente está dando treinamento, está conversando, o pessoal, mas qual que é o número que é bom? Eu falei, gente, não sei, realmente. Eu falei, mas como assim? Varia de ambiente para ambiente. Aí como é que você faz para olhar? Falei, bom, eu entendo o funcionamento e olho o gráfico. Quando você percebe desvios muito altos, você começa a investigar aquele momento. Então, basicamente, são momentos de desvio, momentos de erro, tá? Então, é para onde a gente começa as análises, mas às vezes o mais importante é comportamento, tá? Essa palestra é o resumo de muitas dúvidas que foram sanadas em atividades que eu fiz, tá? E aí, para a palestra, você acaba estudando um bocado, e aí lascou, porque vieram muitas outras dúvidas, né? Quando eu estava lá, como é que é isso? Aí, como é que é isso? Eu falei, como é que... Não, isso aqui não rola de explicar, vou ter que estudar mais um pouco, e assim... Então, tem muita coisa que eu vou estudar ainda, né? Essa é a minha reação estudando para a palestra. Estou estudando, tranquilo, e daqui a pouco mais dúvidas, né? Bom, essa palestra é a primeira versão dela, depois vão ter outras coisas que eu vou colocar. Então, assim, foi uma jornada muito legal e tem muita coisa. E vamos lá, galera. Bom, tudo que a gente faz em computador vai cair nesses 4 subsistemas, né? Processador, memória, disco e rede. A gente vai focar muito, a gente vai focar aqui nessa parte, tá? E aí, por quê? Isso aqui é um gráfico do Amit Tiwari, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Ele fez uma apresentação, acho que de um paper, de umas 3 ou 4 pessoas, e um dos caras que estavam no meio, que escreveram esse paper, é um cara que sabe um pouquinho de banco de dados, assim, é o Michael Stonebreaker. Mais ou menos, né? Ele conhece marrom. E aí eles fizeram testes e falaram assim, cara, quais são os gargalos que a gente tem? E aí tá no paper e os números são esses. Olha só aqui, ó. Buffer pool, 34%. A gente sempre fala que geralmente log é uma das coisas que a gente acaba se preocupando muito em bancos de dados, né? E eu não estou falando que não tenha que se preocupar, tá? Só estou falando que memória e buffer pool consome bastante recurso. Aqui tem 14% para LET. E LET basicamente também é gestão de área de memória. É você fazer um lockzinho, né? Você travar, você falar assim, olha, estou mexendo numa área de memória, num all buffer, em áreas da memória compartilhada do produto. Aí tem as outras áreas. De trabalho efetivo, mexendo no dado, você passa 7% do tempo. Então, assim, tem espaço para a gente poder trabalhar e tentar otimizar configurações, tá? Essa imagem muito ruim é a saída de um GDB, tá?
fiz o GDB, aí fui salvando o log, eu estava analisando um caso de corrupção num toast. Eu não sabia o que eu estava procurando, então eu fiquei next. Comecei na segunda, quando chegou na sexta, tinha esse log. Aí o que acontece? Isso aqui é a parte de buffer pool. Cara, mandei um comando select, estou fazendo. Daqui a pouco ele bateu na memória. Trouxe a página, carregou, aí ele começa aqui a fazer cálculo. Ah, vê o buffer, vê a tag, vê não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Dá pra ver que é bastante coisa, né? Tá, tudo bem. E vamos lá, memória. A gente guarda as coisas na memória para poder fazer processamento. O CPU, a primeira coisa que ele faz é comunicar com o cache L1. 32K para dados, 32K para índice. No L1, ele traz algumas... índice não, galera, instrução, desculpa, tá? Ele vai na MMU, para gerenciamento de memória, onde temos endereços do que a gente precisa. Existe um bufferzinho chamado Translate Local Side Buffer, que guarda alguns buffers para poder agilizar o acesso à memória, tá? E dentro da MMU, a gente tem acesso também ao cache L2. E aqui a nossa memória. A memória, a gente não acessa a memória inteira, a gente acessa um negocinho chamado Page Table Entry, ou seja, uma tabela de páginas, tá? Ela tem alguns níveis, tem uma estruturaçãozinha, mas é isso. É CPU que pega coisas do cache L1, do cache L2, ou vai na memória. Isso é o básico que, por enquanto, a gente precisa saber. Que é bem comum nos nossos estudos, né? Essa é a clássica pirâmide da hierarquia da memória, né? Então a gente tem aqui os registradores lá, dentro do CPU. A gente tem o cache L1, cache L2, memória e disco. Tá? O que a gente vai tentar fazer na palestra, galera? Entender algumas otimizações de cache L1, de cache L2, de memória, depois ver alguns comportamentos e ver alguns parâmetros que a gente pode mexer. Tá? Vai cobrir tudo, Raul? Com certeza não, galera. É uma hora, a gente vai pegar alguns principais pontos, alguns principais caminhos, tá? Mas acho que a gente vai conseguir ver algumas coisas legais. E beleza. No meu cache L1, para eu acessar, eu gasto aproximadamente 3 ciclos, tá? No registrador, eu gasto aproximadamente 1 ciclo. Esse 1 ciclo, ele é feito em 0,9 nanosegundos. Traduzindo para um tempo humano, seriam como se fosse 2 segundos. Tá? Vamos imaginar 2 segundos. Aqui seria 1 segundo. Quando a gente vai no cache L2 ainda, a gente já passa para 14 ciclos de CPU. Aproximadamente 14 ciclos, com 2 nanosegundos. Convertendo para um tempo humano, 7 segundos. Então você já passou aqui de 7 segundos. Quando eu tenho que buscar um dado no cache L2, entram 6 coisas na frente do pipe, depois ele volta para fazer o processamento. Na memória, que a gente comumente entende como muito rápida, e sim, é muito rápida, tá? Você gasta aproximadamente 240 ciclos, o que seriam 100 nanosegundos. Tá? Convertendo para... eu acho que eu coloquei errado, desculpem, galera. 100 nanosegundos não, depois eu vou trocar, tá? Se a gente fosse converter, daria aproximadamente 4 minutos. Tá? Então percebam que sair de um cache L1 para ir na memória, você já tem perda. Tá? Então a sacada é tentar usar ela da maneira mais eficiente possível. E se a gente for para disco, considerando um SSD, você sai de segundo para um tempo humano entre 1,5 e 4 dias. São 3.000 ciclos, então entram quase 3.000 coisas na frente do processamento. Tá? E se fosse um disco normal? Na tabelinha... esqueci de colocar o link. Tem uma tabelinha que fala faz a conversão, né? É como se fosse acho que é de 9 meses, mais ou menos, você ir no disco. Tem um pesquisador, também o Jim Gray, um dos grandes nomes de banco de dados. Ele fala o seguinte, cara, você precisar acessar o disco, imagina o seguinte, você está querendo ler um livro. Quando você vai na memória, é como se o livro, você fosse ler o livro e pegasse na sua mesa para ler. Quando você vai no disco, é como se você fosse ler o mesmo livro, mas tendo que buscar em Plutão. Então, assim,
né? Nosso objetivo é usar todas as áreas da melhor maneira possível. Ok, e como é que um dado ele é alocado no Postgres? Você tem, né, um ser humaninho que conecta, cai dentro de um back-end e ele vai acessar. Para ele acessar, tem que ter um cluster criado. O que é o... Opa! O que é o cluster? Gente, ainda bem que não era gemidão, né? Para acessar, você vai ter... O que é o cluster no Postgres? Né? O cluster não é um cluster de máquinas, tá? A gente trata a instância no Postgres, como outros bancos conhecem como instância, a gente chama de cluster. É um agrupamento de um ou mais objetos de banco de dados, tá? Então você primeiro precisa criar um cluster com o initial database cluster. -d. Esse -d ele vai gerar um negocinho chamado pgdata, que no meu caso está aqui. Tá? Dentro do pgdata você vai ter um diretóriozinho base. Tá? Aí quando você olha lá dentro, você tem alguns números lá, né? Se você for na PG Database e pegar o ID é um atributo oculto, né? Você não vai ver diretamente, tem que explicitar ele. Você vai ver lá, você tem um número, tá? No caso aqui é o 16437. Ok, você entra dentro da pasta 16437. Quando você entra, tem uma cacetada de outras coisas, de outros numerozinhos. E alguns números têm underscore FSM, underscore VM, que é para Free Space Map e Visibility Map. Legal. Se você for lá na PG Class e falar assim, eu quero saber dessa tabela aqui, qual que é o número dela, qual que é o ID, qual que é o Object Identifier dela, você vai ter um número. Você vai pegar esse número, quando você for olhar, ele vai ser um monte de arquivinho de 1 GB. Tá? Esses arquivinhos de 1 GB vai começar só com um número da tabela, que seria aqui 16470, por exemplo, aí vai ter ponto .1, ponto .2, ponto .3, ponto, ao infinito e além, tá? Não é bem ao infinito e ao além, não. Quando chega em 32 tera, para, tá? Aí você particiona, dá um jeito de fazer alguma outra coisa. Legal. Então, se eu for lá nessa pastinha, der um ls, pegar por 16470, tá aqui os meus arquivinhos. Pô, Raul, não tem 1 GB. Sim, gente, porque eu não inseri 1 GB, tá? Se eu tivesse inserido, teria os arquivinhos aqui de 1 GB. Legal. O que tem nesse arquivinho de 1 GB? É o que a gente chama de Hell File Node. Então, quando você vai falando de Hell File Node, esse arquivinho. Tem páginas. Essas páginas têm um tamanho fixo de 8.196 bytes, de 8K. Legal. Cada arquivinho tem, então, 131.072 páginas de 8K. Dentro da página, a gente tem um formato chamado padrão, né? Você tem um header da página, você tem um slot array, como a gente conhece em outras arquiteturas de armazenamento, mas aqui a gente chama de ID para o tuple header. E aqui os itens, tá? Se a gente der um zoom um pouquinho maior, vai ser isso daqui. O verdinho é o header, tem o LSN, checksum, menor endereçamento, maior endereço da página, tá? Aqui você tem um identificador de quantos registros você tem. E beleza, inserir a tupla 1. Minha tupla 1 está aqui. Eu aponto para o header dessa tupla. Inserir a tupla 2. Ele insere aqui. Basicamente, a página ela vai ser preenchida de fora para dentro. Tá? Legal. E como é que eu represento o dado? Se for inter, big int, small int, você vai armazenar nativamente do formato padrão de C e C++. Tá? Formato nativo. Se for float, tem especificação da I3E. Se for numérico, só ia armazenar ele como fixado, decimal ponto fixo. Se for varchar, var binary text, você vai armazenar ou como text ou como toast. O que é o toast? Toast é o formato de armazenamento para lobby, clobby, clob, né? Character lobby, large object, binary large object, ou texto. Como é que se armazena aqui? Offset. Então você vai guardar os hexadecimais da tabela ASCII dentro de um offset. Se for um char 5, vai ser um offset de 5. Se for um varchar 20, ele vai armazenar para cada inserção, ele vai guardar o tamanho daquele registro. E quando ele está percorrendo, ele vai ver e vai varrer até o final daquele registro.
Se for tempo, basicamente ele vai guardar como um integer, que é o epoch, para ele poder fazer o cálculo, né, e ver qual que é aquele horário. Bacana, a gente vai voltar já nisso aqui, mas por enquanto, vamos só dar uma olhadinha aqui em como que a memória do Postgres é dividida. Você tem duas áreas. Você tem a memória compartilhada e a memória local. A memória compartilhada, ela tem áreas comuns para o funcionamento do teu cluster, tá? O que são essas áreas comuns? Por exemplo, o commit log, o log de transações, para saber quais transações estão ativas, em andamento ou foram abortadas, tá? Comitadas, abortadas ou em progresso. Você tem área para controle de locks, você tem o all buffer e a shared buffer. E na shared buffer tem uma areazinha que fica um pouquinho fora dela, que é a buffer descriptor, que dá para você poder identificar uma página aqui dentro. A gente vai ver mais um pouquinho para frente que a shared buffer é uma tabela hash grandona, onde você faz pesquisa nela. Legal. Voltando para a nossa hierarquia de memória, basicamente a gente tem que arrumar maneiras de usar bem isso daqui. Desculpa, gente. E a gente tem as nossas memórias locais, que são as memórias do back-end. Toda vez que você conecta no Postgres, você pega um back-end, um processinho back-end para executar. Você tem memórias que são próprias do back-end, que é o workman, temp buffer e workman voltado para manutenção. Você vá com recriação de objetos, tá? Legal. Então, beleza. A gente falou que a gente ia percorrer sobre os pontos e vamos, então, começar a percorrer. Beleza. Registrador. Tem basicamente 3 grandes grupos de otimização para eles. Tá? Em nenhum deles a gente costuma mexer. Que é Assembly, o compilador, o GCC, e o processador. No Assembly, no Postgres tem alguns pedaços do Assembly. Isso aqui, por exemplo, é o algoritmo de tester and setter, onde ele testa se o registrador 1 é igual a 0, se for, aí ele faz um exchange, coloca um outro valor lá dentro, que é o que ele faz o controle de lock. Quando ele faz isso, ele adquire um lock, faz o trabalho no objeto e libera ele. Por que fizeram isso? Porque, assim, basicamente tudo a gente usa uma espécie de API na vida, né? Então, quando você programa em C, você está usando, você gera um código via glibc, você executa via glibc. E aí a chamada que fez fica um pouquinho grandinha, não ficou legal, precisou de otimização. Padrão. No geral, fora isso, você vai usar o compilador. O que o compilador vai fazer? Ele vai tentar suas chamadas e traduzir para coisas boas para o processador. E vai tentar utilizar de recursos como o move condicional, ele vai tentar mapear dependência. Tá? Por exemplo, estou escrevendo no registrador 1 um valor, e depois eu faço uma conta com o registrador 2, que é o mesmo registrador que usa um valor do 1. Eu tenho uma dependência, eu não posso fazer no mesmo ciclo. Então, o que ele vai fazer? Calcula um, te coloca para o próximo ciclo e faz a mesma conta. Existem operações que o compilador consegue entender e quebrar essas dependências. Tá? E o processador, depois que passaram esses passos aqui, você gerou teu código, gerou o binário, colocou o processador, ele vai tentar fazer outras coisas. Vai tentar fazer branch prediction, reorder buffer, vai tentar fazer... tem outro recurso que eu achei até estranho quando eu vi. Fora os registradores normais, ele tem alguns outros registradores que ele usa. E aí, algumas vezes, em vez dele copiar o dado de um registrador para o outro, ele renomeia e entrega outro, para poder economizar ciclo de CPU. Então, são coisas que o processador tenta fazer. Tá? Basicamente, a gente não mexe nessas coisas. Tá? Beleza. Existe no cache L1, aqui começa a ficar um pouco mais claro coisas que podem ser feitas. Por exemplo, criei uma tabela e essa tabela ela tem essa definição aí. Esse é um exemplo, acho que do Andy Pavlo, tá? Um ID, int, uma data, um nome e um CEP, tá? Int. Legal. Primeira coisa. Esse computador ele é 64 bits. O que significa? O tamanho da palavra do Word padrão para a operação que vai para o processador são 64 bits. Então, está aqui, 64. Né? Nossa palavrinha de 64 bits. Então, vamos lá. Meu ID int tem 32 bits. Legal, está aqui. Minha data é um timestamp, 64 bits. Está aqui. Meu nome tem 16 bits. Está aqui. E meu CEP tem 32 bits. Está aqui. Coube, exatamente
nessas palavras de 64 bits? Não. Ele desalinhou. Confere? Legal. O que o C vai fazer? O que o compilador, o que a engine vai tentar fazer? É um recurso C, que é o padding, tá? Ele vai preencher. Preencher com o quê? Preencher com nada. Preencher com zero. Preencher com valor nulo, vamos dizer assim, né? Preencher com zero. O ID, 32 bits, tá aqui. Os outros 64 bits cabem aqui dentro? Não, então vai pro próximo. Preencheu, preencheu. Qual que é o próximo? Nome, tá aqui. Beleza, 48, sobrou 12, então vou marcar com 0. Ele vai fazer isso. Tá? Esse exemplo, eu vi isso nesses dois lugares, o Andy Pavlo e eu vi, acho que a Postgres Professional. Inclusive o próximo demo, acho que é da Postgres Professional. Eu fiquei de cara quando eu vi. O que o Postgres faz? Ele faz essa otimização. Tá? Para quê? Para caber dentro do cache. Você imagina que não ficou legal, mas eu estou dentro do /sys, /devices, /sys, tem CPU, CPU 0. Tem um negocinho lá dentro chamado cache, onde eu tenho o index 0, index 1, index 2, index 3. São os níveis de cache que eu tenho, tá? Eu dei um zoom aqui nessa imagem, então eu estou aqui dentro do mesmo diretório no index 0. Eu tenho esses números aqui. O que são esses números? Quando eu dou um cat neles, o tamanho da linha é 64 bits. O número de grupos, 64 bits. E ele guarda 8 caminhos para fazer a associação, que é o que chama de cache associativo. Então, beleza. Quando eu olho lá, eu tenho 32K de cache L1 para dados. Tá? Então, são 64 linhas, com 64 bytes, com 64 linhas de operação e 8, dá os 32. Raul, para que isso? Você tem outra maneira de consultar, que é dando um getconf, tá? Vou mostrar aqui na próxima. Então, beleza. Isso é o que é o nosso cache e é o que é o nosso cache L1. E quando o Postgres cria tabelas com o tipo de dados, ele tenta alinhar nesses 64 bits, que é o tamanho de cada linha do cache. Vamos ver o que acontece. Vamos para a hora da demo, né? Por que as tabelas têm 1 GB? Possivelmente tem, eu só não sei. Tá? Tá, o que eu imagino? Tá, o que eu imagino? Que foi um tamanho aproximadamente bom, porque durante muito tempo a gente não teve pelo menos não que eu soubesse, eu fui descobrir tem pouco tempo, foi com o XFS que eles colocaram, sparse file. Então, se você cria um arquivo muito grande, na hora de criar, o banco dá aquela congelada. Então, assim, você não pode fazer um instant file initialization, por exemplo. Então, qual que é a saída? Coloca arquivos pequenos que você vai criando para você não ter espera na criação do arquivo. Esse é o meu chute, tá? O que eu tenho nessa tabela aqui? Um int, um begint e um int. E eu tenho uma outra tabela com a mesma estrutura. Int, int, begint. Tá? Só a ordem está diferente. Isso. Só a ordem está diferente. Obrigado. A gente vai inserir aqui 1 milhão de linhas, tá? O que a gente vai fazer? Para não dar distorção, a gente vai pegar e inserir na outra tabela os dados a partir da primeira, tá? Então as duas tabelas teoricamente são iguais. Uma tabela tem 50 mega, a outra tabela tem 42. O que é isso? É aquele alinhamento, tá? Raul, e esse desperdício? Bom, galera, se eu tivesse que fazer uma escolha, eu também escolheria isso, porque é muito melhor você ter isso do que você... Porque quando você tem um dado desalinhado no cache na memória cache, podem acontecer 3 coisas, né? Você lê um dado errado, tá? O processador bater uma exceção, ou ele perceber que o dado está incompleto e aguardar o próximo ciclo para fazer de novo. Então, resumindo, você gastaria o dobro ou o triplo de tempo para fazer as mesmas coisas. Então, não faz sentido. Então, né, por coerência, mantém alinhado, tá? Eu vou criar aqui uma tabela simples, vou inserir nela também um grupo de linhas, tá? Um conjunto de linhas, e vou fazer select nela.
Ou vou fazer insert e depois fazer select. Coisa trivial, não tem segredo nenhum. Vai demorar alguns segundinhos, esse é o objetivo. Beleza? De boa? Tá todo mundo vendo aqui? Tá sossegado, né? Então tá, vou fazer o select. Nossa, faz select. Tá aqui. Número, 1, 2, 3. Tá, toda vez que eu rodar vai dar esse mesmo resultado, tá, pessoal? Agora, deixa eu só fazer um negocinho um pouquinho diferente aqui. Por que eu fiz 10 vezes o select e está ordenado? Eu não fiz nada mais, coloquei um random, não coloquei nada. E fiz um outro select aqui e começou nesse ID louco aqui. Isso. Em outros SGBDs, a gente conhece isso como Advanced Scanning. O que é isso? É uma utilização de cache L2, tá? E o que aconteceu foi isso daqui, ó. Você tinha um scan rodando, tá? Daqui a pouco, entrou um outro scan. Em vez dele pegar a tabela, duplicar e fazer um outro scan, uma outra coisa, o que ele fez? Falou, cara, você já está aqui no 5, é o mesmo scan, na mesma tabela, deixa eu continuar aqui com você. Que Odin permita que eu tenha pegado a struct certa. Mas quando você abre o GDB num heap scan lá, o que aparece você tem um scan, uma operação de scan, um ponteiro para uma operação de scan, dentro de uma relação, dentro de um scan, ele valida alguns dados. É igual, ele vai junto. Tá? Então, resumindo, não são 10 table scans. É um e o resto acompanhando. Por isso que não tem como garantir ordenação sem order by. Porque a engine tem mecanismos de deixar a consulta mais eficiente. Tá? Então, beleza. Bacana. A gente viu que tem coisas que são feitas para melhorar o registrador, cache L1, cache L2 e... Agora, na memória, o que a gente tem? Você imagina que você está lá com o seu dado no disco, você tem Hellfire Node de 1 GB, você tem a sua memória compartilhada, tá? E você tem a sua shared buffer. É o seu buffer, o que você configurou lá, a shared buffer do teu ambiente, tá? Então, bacana. Eu vou trazer uma tabela. Quando você busca algo do disco, você fez um select from, tá? Para essa tabela, ele busca do disco. O Linux tem um negocinho chamado page cache. O que ele vai fazer? Coloca no cache. Então, beleza. Quando colocou no cache, só que o dado não está disponível, está na memória, mas não está disponível para o Postgres. Por quê? Porque o Postgres lê a shared memory. Isso aqui é coisa do Linux, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer minhas páginas para dentro da shared buffer. Tá aqui. Minha página aqui, aí eu começo a ler os registros, baixar, não sei o quê, fazer aquele trabalho de decomposição, tá? Que a gente chama de formação da tupla. Detalhe, vocês estão percebendo que eu tenho metade da tabela aqui e metade da tabela aqui, né? Lembrem-se disso quando a gente falar de não, aumenta a shared buffer que melhora. Nem sempre aumentar a shared buffer melhora. Porque eu estou reduzindo o meu espaço em memória. Porque eu tenho um dado aqui e o mesmo dado aqui. Se eu reduzir a shared buffer, eu libero espaço para o page cache. Tá? Como olhar isso? A gente vai olhar já já. Na verdade, a gente vai olhar agora, né? Então, vamos lá. Mais uma demo, né? Boa não, né? Tem umas horríveis, né? Free-M, só para lembrar, galera,
Memória livre não é essa daqui. É a memória que está disponível, que não está mostrando. Deixa eu reduzir aqui. Por quê? Porque a gente tem page cache, tá? Então, beleza. A minha memória disponível não é 2 GB, a minha memória disponível é 3 GB. Eu tenho 700 MB em cache, que é onde está essa tabela. Isso aqui é uma área da memória. Então, quando a gente olhar para a memória disponível, a gente olha aqui. Outra coisa que a gente pode olhar. SAR-R. O que é que eu gosto de olhar aqui? Memória comitada, 29%, tá? A gente vai olhar mais um pouquinho disso já já. E a shared buffer? O que é a shared buffer? Shared buffer é a nossa área de guardar páginas para poder trabalhar com elas no Postgres, tá? Basicamente, você tem um pedaço do código de identificação, onde você tem uma tag e um ID para as páginas, tá? Essa tag, ela é referenciada aqui na buffer descriptor, então você consegue olhar a página e ver qual que é o status dela, tá? Se tem alguém acessando, se não, e qual que é o usage count dela, tá? E aí você tem a sua buffer pool com as paginazinhas de 8K. Para acessar ela, você vai cair numa buffer partition, que são 32 agora, fazer um cálculo de hash, cair num segmento de hash, pegar um bucket com um número que vai te dar um valor de hash, pegar essa tag, ver se a página está disponível para leitura e pegar essa página. Esse é o processo que é feito. E quando a gente fala de buffer tag, a buffer tag é isso daqui, tá? É o número, o ID da tabela, tá? Qual que é o fork number e qual que é o bloco. O que é o fork number? É o tipo de página, 0 para data file, 1 para FSM e 2 para visibility map. Isso é a shared buffer. Nada mais do que isso, tá? E isso que eu falei é isso daqui, ó. Lê o buffer, pega a alocação, calcula um hash, ó, dentro do pedacinho do código lá, dá na hash, faz, enfim, pega a tag, loca a página, faz a operação de não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai embora, tá? Lembra aquele pedaço que eu mostrei? Gente, tá vendo isso aqui que é coisa pra caramba? Isso daqui, tá? É um resumo dessa operação que eu falei com vocês. E como que um bloco é retirado da shared buffer? Simples. Todo bloco, por exemplo, bloco 1, ele tem um usage count, que está em 4. O que é isso? Alguém acessou. Você acessa, se estava em 0, vai para 1. Se estava em 1, vai para 2. De 0 a 5. Tá? E existe um algoritmo chamado clock sweep no Postgres, que ele fica passando o tempo todo, e o que ele faz? Quando ele passa, ele decrementa. Então vamos supor que o clock sweep passou. Está precisando liberar memória, ele passou. O que ele faz? Olha só, essas páginas aqui, em vermelho, são páginas que estão sendo acessadas. Se ela está sendo acessada, eu não mexo. Tá? Então vamos lá, o bloco 0 estava em usage count 4, foi para 3. O bloco 1 estava no usage count 3, ele continuou como 3, porque eu não posso mexer nele. O bloco 2 estava no usage count 5, foi para 4. Aqui de 1 foi para 2. Esse daqui estava em 0. Opa! Página retirada da shared buffer, retirada ela alocada por cima, e eu aloquei a página que eu queria, tá? É assim que funciona a limpeza de página. Por que é importante a gente saber disso? Não, acabou, tá, gente? Acabou o susto. Por que é importante a gente saber disso? Para poder saber quando aumentar ou diminuir a shared buffer. Existe uma extensão chamada buffer cache, tá? Quando você cria essa extensão, ele vai criar uma tabelinha que ele não criou porque já estava criada. Se a gente der um limit 10 nela, select from limit 10, o que tem nela? O ID do buffer, Hellfire Node, cada linha aqui é uma página, tá? Qual que é a table space, qual que é o banco, qual que é o fork number, 0, dados. O Hell block number, se está sujo ou não, ou seja, se no próximo checkpoint ela vai ser sincronizada com o disco, e o usage count, que está para cá, está aqui no cantinho. Maravilha. E se tem
backends acessando. Deixa eu ver aqui. Se a gente fizer um count simples. Ops, não é isso não. Olha só. 8% do meu buffer está em usage count 0. Se precisar de acesso, já vai conseguir acesso rápido. 10% em usage count 1, 2, 3. Se você está com o seu buffer sem usage count 0, por exemplo, cara, o clock sweep vai ter que passar 2 vezes para você conseguir alocar uma página. O que vai acontecer? Alguém vai estar esperando. Tá? Nesse tipo de caso, a gente recomenda que se aumente, porque não adianta você dar a página para o cache, mas o pessoal não consegue alocar na shared buffer. Tá? Outra coisa, movimentação de I/O. Se você está consumindo muito I/O, você está com teu page cache pequeno, talvez você precise aumentar o page cache, diminuir a shared buffer. Shared buffer sem usage count 0, usage count 1 com muita pressão, aí você aumenta. Se esse movimento está te dando muito I/O, pode ser que você esteja precisando subir um pouquinho a tua memória, tá? Então, beleza, áreas de memória do Postgres, basicamente a shared buffer e o workmain. Como que você configura? Shared buffer, um misto de page cache e clock sweep. O tanto que você tem disponível, você tem de cache e olhando o usage count das páginas, tá? Você faz a média e vê se você aumenta ou diminui. E o workmain? O que é o workmain? É a sua área para sorte. Todo back-end, quando você conecta, você tem uma areazinha para poder ordenar as coisas. Essa areazinha é a tua workmain. Como que você faz para analisar ela? Arquivos temporários ou plano de execução. Como que você olha os arquivos temporários? Habilitando o log e dando um grep por temp no log do Postgres, tá? Colocando o log do Postgres no Badger, tem que habilitar, tem que colocar aquele parâmetro log temp files. Aí ele dá o tamanho 0, vai logar tudo. Se estiver logando, você pode pegar essa tabelinha, esse log e processar ele com Badger, tá? E a outra maneira é na pgstat database. Na pgstat database tem um campo temp bytes write. Se você está escrevendo, você pode estar precisando aumentar o workmain, tá? Eu vou passar aqui, já eu volto e faço todas as demos, tá? E como que a gente configura o SO? O SO ele funciona de uma maneira basicamente o seguinte, ele vai requisitar páginas para uma área dele chamada free list. É uma lista de páginas de memórias livres que ele pode utilizar. Então ele vai pegando dali e alocando. Enquanto você tem muita memória disponível, ele está usando a free list. À medida que ele está ocupando e não está devolvendo páginas, o que ele vai fazer? Ele, cara, estou precisando recuperar páginas, porque está tudo alocado. Eu preciso de página para trabalhar. Existem, então, 2 coisas. Ou ele vai pedir emprestado para o page cache, ou ele vai ter que pedir emprestado para outro lugar, só que memória não tem mais. O que ele vai fazer? Dispositivo de swap, disco. O que vai determinar se você vai para o page cache ou para o swap? Um parâmetrozinho chamado swapness. O padrão dele, a última vez que eu vi, estava em 60. Quanto mais próximo de 100 você usa swap e deixa o page cache na medida do possível intacto, quanto mais próximo de 0, você evita o swap. Se eu não me engano, o 0 até desabilita. O padrão, o ideal é você deixar entre 1 e 10, para ele só usar o swap quando a máquina estiver morrendo. Tá? Mas, Raul, para que esse page cache? Simples, gente. É muito melhor eu ir no page cache do que em Plutão. Lembra? Ninguém quer, nesse momento, uma viagem para Plutão. Então, às vezes, você precisa de otimizar o cache. Então, por isso que a gente evita tirar as coisas daqui. Raul, mas eu tenho aquele job lá que roda todo dia ou toda hora, aquele echo 3 drop clean buffers. Tira. Ontem. Por favor. Mas, Raul, meu servidor está funcionando. Ele vai funcionar melhor.
Pode ter certeza. Não faz sentido, cara. Você tem um cache para evitar ir no disco e você toda vez limpa. Você não olha memória livre pelo free, você olha pelo disponível. E o que é o cache? É uma área transparente. Se é transparente, quando você precisar alocar, vai estar disponível para alocação. Só se você configurar e falar, cara, eu quero swap. Se não, você vai alocar. Então já é uma área que você está livre para você. Tá? Overcommit. Desabilita para banco de dados, acho que é a opção 2. Tá? Mas o meu não está desabilitado. Sim, você não está com pressão de memória, então está tranquilo. Tá? Olhem esse parâmetro min free kbytes. É o tamanho mínimo que você tem que ter de free list. Quando ele bate esse valor, ele começa a rodar o scanner para liberar páginas de memória. Para ele tentar liberar. Se ele não conseguir liberar, ele aciona os outros passos. O último passo é o mkiller, tá, galera? Ele tenta ainda recuperar algumas páginas, forçar a liberação de páginas de memória. Senão, ele vai para o mkiller. E se ele matar, por exemplo, um checkpoint, depois do Sky. Beleza? Dizem que na Jamaica isso acontece. No Brasil nunca vi. Na Jamaica dizem que às vezes acontece, tá? Então, o outro parâmetro é o swapness. E para desabilitar o mkiller, você pode colocar um -17 nesse parâmetro do processo do Postgres que ele vai desabilitar, tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais para cá. Beleza, só isso. Deixa eu... Vai dar tempo. Então, olha só, galera. Eu vou... deixa eu ver se já existe essa tabela. Acho que já existe. Já existe. É uma tabelinha que tem 1 milhão de linhas, tá? Quanto é que tá meu... Vou resetar o Workman. Ele vai voltar para 4 megas. Vou rodar aqui um scan nela, tá? Ops, acho que é melhor dropar tudo e recomeçar. Bom, beleza, tá aqui. O que aconteceu? Se a gente olhar aqui embaixo, tem um... Sorte external merge. Usou 9 MB em um worker e 23 MB em outro. O que ele fez aqui? Ele fez um scan, como eu dei um order by, ele precisou ordenar, tá? E como não tinha workman suficiente para alocar os 20 megas, os quase 30 megas, o que ele fez? Ele foi para disco, tá? Só para mostrar um outro ponto que era o que eu ia mostrar ainda agora e eu não mostrei. Não, vou ter que tirar o... Era usando o cache L2 ainda. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o Workman e vou fazer o mesmo procedimento. O que vai acontecer? Meu sort foi para a memória. Lindo, né? Então, se eu tenho, então, uma tabela que está fazendo sort para disco, o que eu vou fazer? Aumento o Workman, correto? Calma nessa hora. Vamos devagar. Eu aumentei para 200 MB. É a memória máxima que meu back-end pode utilizar. E se conectarem 500 pessoas? 500 vezes 200. Qual que é a probabilidade de você ter um AIM killer? Alta. Quais são as opções? Cara, a primeira, já que você está fazendo uma operação, tenta melhorar ela. Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer simplesinho? Olha só. Show. Fiz o scan usando meu índice. Tá lá. Não precisei fazer o sort e não precisei usar o Workman. Tá? Esse é um ponto.
Vou criar aqui uma outra tabelinha. Nesse caso aqui, galera, ainda há a opção de fazer a ordenação na aplicação, tá? Também não vai descartar isso. Bom, deixa eu ver aqui. A gente vai setar o workmin para 200 de novo. Vai fazer o join, bacana, coisa linda. Fez o hash, calculou, rodou o hash join em um batch, tá? Gerou esse tanto de buckets para fazer a comparação, rodou em um batch. Eu vou reduzir, vou fazer a mesma operação. O que aconteceu? Como a minha workman está menor, eu rodei em 8 batches. O que ele fez? Usou, saiu, usou, saiu, usou, saiu. Quando isso acontece, tua consulta fica um pouquinho mais lenta, tá? Então, eu fiz um join. Para fazer um join, ele entendeu que era caro o processo. Vou fazer o mesmo join, só que agora eu tenho um índice. Ele falou, cara, eu tinha muito registro de um lado, muito registro do outro. Como não tenho nada ordenado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um hash join. Eu gero tabelas temporárias, gero os buckets, calculo e te entrego o join pronto. Quando eu criei um índice de um lado, o que ele fez? Fez um merge join. Ele viu que tinha ordenado, falou, cara, vou aproveitar esse índice e vou junto. Tá? Tô dizendo que hash join é ruim, que merge join é melhor. Gente, para cada distribuição de dados, um tipo de join vai ser melhor. Tá? Em geral, o Query Optimizer calcula muito bem isso. Bom, isso aqui está tranquilo, dá para colocar em outra. Quanta memória meu back-end está utilizando? Vamos lá. Acho que vai dar para... Tá, eu vou ter que fazer ela de 2 vezes, então. Eu vou rodar uma consultinha, galera. Legal, uma consultinha bacana. Uma CTE, e eu faço uma repetição e faço um select na CTE. Coisa pouca, coisa leve. Olha aqui, ó. Olha a memória comitada. 57, 71. Possivelmente essa minha máquina em breve vai explodir. Deixa eu já... consulta bem feita faz isso, né? Deixa eu rodar. Então, beleza. A gente viu que ela está acabando com a minha máquina. Então... dei sorte. Deixa eu refazer aqui, só tirando... Meu backend agora está usando 3 MB de memória, tá?
Vamos então rodar essa consultinha deliciosa. $800 mega, 1 giga, 2 giga, 3 gigas. Parece inofensiva, né? Como é que a gente fez a conta? Pegando o processo do Postgres, pegando o PID e calculando o private das áreas mapeadas dele, tá? Ele tem uma série de alocações de memória. Quando você faz a conta e soma o private, você tem a memória que o back-end está utilizando. Porque quando você faz quando você conecta, ele faz um fork. Esse fork, você carrega binário junto, você carrega uma área compartilhada de memória. Então essa é uma maneira de você fazer a conta, tá? Bom, pessoal, conclusão, em cima do horário já, né? É um tema complexo, tá? Tiveram várias demos que eu queria mostrar, de desalinhamento, problemas com cache L2, de NUMA, distribuição com NoNUMA e coisas do gênero, não deu. Talvez eu faça uma versão 2, sei lá, talvez na próxima PGConf, ou outro encontro por aí. E continuar estudando é importante sempre, tá? Que nem eu falei, eu conhecia várias coisas de configuração, fazia configuração, já acaba acertando alguns detalhes de cliente, mas quando você para estudar a fundo, sempre falta conteúdo. Então, continuar estudando é legal. Memória é vital para um funcionamento correto do SGBD, tá? E, pessoal, qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Tá aqui os meus contatos. Muito obrigado e até a próxima.